Entrevista com Rafael Hungria sobre unificação das linhas de pensamento no programa Em Busca de Conhecimento com Alan Fernandes pela Rádio Mundial. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou Alan Fernandes e estamos aqui mais uma vez em busca de conhecimento. Hoje o programa traz para todos vocês, para todos os queridos amigos que acompanham a gente o tempo inteiro aí, trocando essas informações, trocando conhecimento. Hoje nós trazemos informações privilegiadas sobre uma grande questão para a humanidade. O que são os mestres ascensionados? Qual é realmente a origem dessa espiritualidade, desse setor da espiritualidade, dos 7 raios? Como que foram, em que momento que foram criados e publicados essas informações sobre mestres ascensionados? Como que acontecem as canalizações? Eles foram homens, não foram? São espíritos, são extraterrestres? Afinal de contas, o que realmente são e quais são as diferenças entre ascensionar e transmutar? Quais são as diferenças entre esses dois tipos de evolução? E quem eu trouxe mais uma vez para trocar esse conhecimento conosco, que faz parte do compromisso espiritual, o compromisso evolutivo do Grupo da Parceria, eu trouxe o coordenador do Grupo da Parceria, Rafael Hungria, mais uma vez. Rafael, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Alan? Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Muito bem, o Rafael está aqui hoje mais uma vez para bater papo com a gente sobre essa questão da fraternidade branca. Resumindo, Rafael, eu percebi que nas nossas últimas conversas a gente entrou em um determinado ponto muito avançado sobre a espiritualidade. E eu acho que a gente poderia começar hoje explicando um pouquinho justamente isso. O que muita gente sabe, existem muitos fanáticos, muitas pessoas que seguem, assim, com os olhos vendados e os olhos fechados, a fraternidade branca, os 7 raios, a canalização dos mestres ascensionados. Eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua pesquisa pessoal, sua pesquisa coletiva em relação a essa espiritualidade, porque o Grupo da Parceria tem esse objetivo de unificação das linhas de pensamento. Então, dentro dessa parte da fraternidade branca, cara, o que você consegue transmitir para mim e para todos os ouvintes que estão ligados agora com o Grupo da Parceria e comigo, Alan Fernandes, em busca de conhecimento? Esse tema realmente é muito polêmico, é um assunto que nós encontramos em diversas linhas de pensamento, diversas literaturas, diversos grupos, as informações referentes à existência de seres, não? Que atuam em serviço à humanidade, né? Colaborando com a evolução da humanidade, transmitindo conhecimentos, passando informações para dar impulsos espirituais para que o ser humano consiga avançar em sua jornada. E alguns grupos, né, trouxeram as informações de que existiria realmente uma grande fraternidade, um grupo de almas, de espíritos muito evoluídos, sim, que atuam do mundo espiritual em colaboração com os humanos desencarnados e encarnados na Terra. Qual o objetivo seria dentro dessa linha de pensamento da fraternidade, sim, branca? Qual seria esse objetivo dos mestres ascensionados para ajudar na humanidade? O objetivo, segundo dizem os livros, né, e as escrituras que foram canalizadas, isso, que eles estão aqui realmente para trazer esse avanço espiritual. Só que nós sabemos, através de nossas pesquisas, que os mestres ascensionados, essa fraternidade branca, ela foi muito confundida no passado com a existência daqueles seres dimensionais, nós comentamos, sim, transmutados. Da origem da humanidade, um grupo de extraterrestre que veio para auxiliar no desenvolvimento. Existe muita confusão, porque muitos grupos o chamam de hierarquia. Então existe a hierarquia planetária, que são, sim, os ascensionados, existe a hierarquia intergaláctica, a hierarquia cósmica. Perfeito. Então existem várias graduações de hierarquias, digamos assim, que atuam em colaboração do planeta. Só que nós temos que separar essas informações, porque a questão dos seres extraterrestres, toda essa hierarquia cósmica intergaláctica, não é, na verdade, a questão dos mestres ascensionados. Existe muita diferença sobre isso. Sim. Os ascensionados compõem aqueles seres que desencarnaram, que morreram, que perderam o corpo físico. O corpo físico. Sim, na terceira dimensão. Perfeito. E passaram para o mundo espiritual
digamos assim, ainda com alguns débitos a serem resgatados, Perfeito. porém com um crédito de estarem com a regalia, digamos assim, de não precisarem mais reencarnar. Então vamos ver se eu entendi, Rafael. Dentro desse setor, dessa linha de pensamento da fraternidade branca, tem vários seres, mestres ascensionados, que passam e passaram durante todo um tempo informações para ajudar a Sim. espiritualizar o homem. Exatamente. Ok? Cuidam da espiritualidade da Terra. Da Exatamente. Terra, perfeito. Esses seres, segundo as suas pesquisas, segundo as pesquisas do grupo da parceria com o Projeto Portal, esses seres eles foram convidados, posso falar assim, que eles Sim. foram convidados depois que eles desencarnaram fisiologicamente, ou seja, que eles morreram, Aham. né, com o corpo físico, eles foram convidados a ficarem em uma subdimensão entre a terceira e a quarta, ou terceira Isso. e Eles sexta. permanecem ainda na terceira dimensão, Sim. no nível mais elevado, digamos, No da terceira nível mais dimensão. elevado da terceira dimensão. Porque, como conversamos em outros programas, o plano espiritual, o seu nível mais superior, digamos assim, ainda faz parte da terceira dimensão. O nível extrafísico. Perfeito. Sim? Já os extraterrestres, não. Os extraterrestres transmutaram, são seres dimensionais, ou seja, que atuam da quarta dimensão para Pra cima. E foram com o corpo. com o corpo. E eles têm corpo físico. Os ascensionados, não. Eles perderam o corpo físico, porém, eles têm uma grande evolução espiritual, consciencial, e uma regalia de atuarem em serviço à humanidade a partir dos mundos espirituais superiores, Perfeito. guiando a humanidade. São os guias, os mentores, né? Inclusive o Chico Xavier, ele tinha contato com um deles, né? Sim. Era o Emmanuel, era o seu mentor, o seu guia, era um ascensionado. Emmanuel, dentro da nossa pesquisa, nós conhecemos como a consciência divina, Exatamente. né? A própria consciência que encarnou em Jesus Cristo. Exato. Deve ter alguma relação, nós estamos pesquisando sobre isso. Quando tivermos essas respostas, vamos passar para todos, né? Rafael, e você mencionou aqui que, beleza, os mestres ascensionados, eles desencarnaram e eles não puderam transmutar, porque eles desencarnaram por conta de alguns débitos que eles produziram. Esses débitos não influenciam nas mensagens canalizadas que eles passam para as pessoas? Influenciam, porém, esses dimensionais, que são os ascensionados também, Sim. que morreram, eles têm um débito, eles precisam passar essas mensagens para as pessoas justamente para queimar esses débitos. Perfeito. É muito polêmico isso. Mas eles estão no processo de evolução deles. E eles também vão ter a oportunidade de transmutarem os ascensionados. Exatamente, é isso que eu ia falar, Rafael. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem a maioria das pessoas entende que os mestres ascensionados são o topo da hierarquia espiritual. Sim, e que eles não fizeram nada de errado, e eles Sim. só chamam violeta, luz Não. e etc. para a humanidade. Só que eles também estão num processo Estão evolutivo. num processo evolutivo Universal. Infelizmente, muitos grupos acabam interpretando informações do passado, inclusive informações fidedignas. Vou dar o exemplo. Na época que Helena Blavatsky interagiu com o que ela chamava de Mahatmas do Oriente, que eram seres Mahatma é um imortais. título. Que significa grandes espíritos, grandes almas. Perfeito. Mahatmas, né, em sânscrito. Esses seres apareciam para ela fisicamente, para esses grandes iniciados, né, passavam conhecimentos, informações, transmitiram conhecimentos profundos na doutrina secreta, que é uma obra muito conhecida, sim, passaram as instâncias de Dizian, e depois, posteriormente, através de Alice Bailey, também houve essa comunicação direta com alguns seres do Tibete, que eram imortais, com o corpo físico e não morriam. Perfeito. Então, temos o nome, por exemplo, Jawaku, Mestre Kutume, El Moria. Esses seres ficaram muito conhecidos no passado. Sim. Mas Foram eles eram fisicamente. eles não eram pessoas mortas, não eram mestres ascensionados. Não eram espíritos, Não. eram almas Não. superiores. Não. Quer Eram dizer, seres- poderiam ser almas Sim. superiores, mas num plano físico. Sim, eles viviam nas montanhas dos Himalaias, em mundos internos, intraterrenos, em cavernas. Então é muito curioso isso. Temos que pesquisar, entender melhor essa história. Sim. Então, assim, essa história de mestres ascensionados, ela foi construída junto com a ideia da fraternidade branca, posteriormente, por interpretação, posteriormente por grupos que começaram a canalizar frequências espirituais desses níveis e diziam que eram ditadas por esses seres. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, um grupo chamado Summit Lighthouse, da Elizabeth Clary Prophet, junto com o marido dela, que difundiu isso no mundo, a questão dos raios, da chama violeta e tudo mais. E aqui no Brasil, um grupo chamado Ponte para a Liberdade também fez essa propagação toda.
Só que nós não temos essa confirmação, porque no nível dos ascensionados, eles atuam realmente do plano espiritual. Mas esses seres, originalmente, eles eram seres transmutados, seres vivos, eles não morriam. Eles permaneciam vivos durante longos anos e existiam muitas habilidades que eles manifestavam. Ninguém os viu morrer. Ninguém os viu morrer. Por exemplo, o Conde de Saint-Germain. Perfeito. Conde de Saint-Germain, dizem que ele hoje é um mestre ascensionado. Não, gente. Conde de Saint-Germain, ele foi um ser que não morria, ele transmutou. Ele, com certeza, atua, sim, em colaboração com os ascensionados, mas ele é um transmutado. Ô, Rafael, dentro das suas experiências, em um dos nossos programas, você mencionou algumas experiências que você teve com contato Exato. com os parceiros extraterrestres físicos, contatos físicos, verbais. Como eu e você estamos Sim, batendo papo exatamente. aqui com bom senso e discernimento. Você não tomou nada antes, não? Não, não tem. No Projeto Portal, nenhum tipo de substância nós usamos. As interações são através da aceleração fisiológica mental, das frequências aceleradas. Das frequências cerebrais aceleradas. Exatamente. Então, esses contatos que acontecem nos passam algumas informações para corroborar ou investigarmos melhor esses conhecimentos do passado. E, em contato com um ser da constelação de Pégasus, ele me disse que as 49 raças, os seres dimensionais, os extraterrestres do bem, que estão atuando em auxílio à humanidade, eles atuam juntos com os mestres ascensionados quando precisam passar conhecimento espiritual para a humanidade, em parceria com eles. Então existe já uma parceria assim, a níveis que a gente nem consegue imaginar. Nem consegue imaginar. Eles estão atuando juntos, mas são diferentes, são níveis diferentes de hierarquia e de atuação. Qual era o nome desse ser, Rafael? O nome era Tato. Tato. E ele tem alguma referência desse ser físico que você conversou com alguma entidade ascensionada? Você conseguiu linkar alguma coisa em relação a tipo de informações que esse ser passa? Olha, ele passou informações para nós sobre o espiritismo, disse que seria muito importante criarmos parcerias com os kardecistas, com o pessoal do Trigueirinho, do esoterismo, dos grupos do André Luiz, porque esses conhecimentos vão ser atualizados, vão ser repassados de uma forma mais moderna, digamos assim. Então nós temos que buscar essa propagação, compreender melhor esses conhecimentos, atualizar, né, para trazer realmente uma nova etapa desse caminhar. Uma nova unificação. Uma nova unificação, exatamente. E esse é o principal compromisso do grupo da parceria. É o nosso principal compromisso. Estamos firmes aí batalhando por isso. Né? Perfeito. Rafael, teve... dentro dessa linguagem dos mestres ascensionados, você mencionou alguns locais onde eles viviam, né, fisicamente. Hoje, nos mundos de hoje, você consegue imaginar ou consegue especular ou tem a informação real diretamente dos parceiros de algum desses mestres, entre aspas, ascensionados, atuando diretamente com algum grupo do planeta Terra fora o Projeto Portal? Existem informações não diretas, mas o grupo liderado por José Trigueirinho parece que está mantendo algum tipo de interação com o nível dos ascensionados de uma forma muito direta. Muito direta. E com mensagens e informações que batem muito com as informações que os parceiros das 49 raças estão nos passando no Projeto Portal. Inclusive, eles orientaram que fôssemos até lá para criar parcerias com eles, né, futuramente. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, o nível dos ascensionados, eles atuam de uma maneira muito importante. Só que temos que compreender que a parte dimensional, onde as 49 raças atuam, está um pouco acima, um pouco além do nível dos ascensionados. Não que sejam melhores ou piores, mas eles estão atuando em parceria. No outro nível. Em outro nível. E nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais, Rafael, depois do nosso break aqui. E boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Já voltamos aqui aos estúdios com o grupo da parceria, hoje conversando sobre Fraternidade Branca, mestres ascensionados, transmutação, transcendência, enfim, tudo que está ligado ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução. Rafael, esse caminho dos mestres ascensionados, tem algo a mais que a gente pode pontuar? Porque a evolução, que nós sabemos é que a evolução sempre busca um equilíbrio. E nós sabemos que os mestres ascensionados, eles buscam muito plano astral, né? O plano de emoções, de amor, de Exato. luz, de iluminação e etc. Existe algum outro plano que a gente trabalhando, que vocês sabem, para a gente equilibrar com esse plano astral?
Os ascensionados, eles geralmente atuam na parte espiritual, trazendo conhecimentos, ensinamentos conscienciais, né? A parte moral, ética, para o ser humano evoluir, né? Em questão espiritual mesmo. E a tendência do ser humano é permanecer num nível emocional, realizando orações, realizando devoções para esses seres, como se o ser humano fosse inferior, né? Este é o problema. Nós, através da parceria com as 49 raças, estamos descobrindo que não, nós temos que desenvolver nosso lado mental, assumindo a nossa responsabilidade como seres co-criadores e agentes do nosso próprio destino. Nós somos os co-criadores dessa realidade. Nós somos deuses. Nós somos os deuses. Nós somos os mestres ascensionados também. Nós estamos encarnados, mas muitos de nós somos dimensionais, que já estamos no nível dos ascensionados, e vamos chegar num nível muito além, ou até mesmo transmutar e ajudá-los a transmutar. Perfeito. Então nós temos que sair desse padrão muito emocionalista, de ficar sempre nos sentindo inferiores aos seres da luz. De receber direcionamentos emocionais. Sim, não precisamos ficar pedindo coisas para eles, fazendo oração, nos sentindo como se fôssemos vítimas de uma vida na terceira dimensão. Não. Eles querem nos ajudar através de uma parceria. Eles querem que nós caminhemos juntos com eles. Nós não somos inferiores. E eles não são superiores. Somos irmãos. Temos que caminhar juntos, nos ajudando e transmitindo conhecimento para a humanidade. Isso é extraordinário, porque eu não conheço nenhum lugar que passe esse tipo de conhecimento, passe esse tipo de consciência de que a parceria é sim a única forma da gente, como seres humanos, seres dimensionais, deuses criadores, desenvolvermos a nossa evolução. E é impressionante, sempre que nós trabalhamos, que nós informamos que para nossa evolução nós precisamos atingir e trabalhar de igual para igual, as coisas fluem absurdamente. Manifestações acontecem e a gente chega a níveis de entender todas as interações energéticas que nós temos no dia a dia, de intuições, mediunidade, premonições, ou até equipamentos eletrônicos que desequilibram, somente através da nossa frequência vibracional, e tá tudo ligado, né, Rafael? Sim. Esse é o desenvolvimento, né? E a paranormalidade é uma parte da espiritualidade. Exato, sim. O desenvolvimento mental, a paranormalidade, as nossas habilidades latentes, né? Tudo isso faz parte desse desenvolvimento. Nós temos que tomar muito cuidado com a parte astral do planeta Terra, porque existem muitos espíritos desencarnados, muitas vezes atuando através da mediunidade, de canalizações, se passando por mestres ascensionados. Então temos que ter um discernimento muito grande, pessoal. Então é importante buscarmos essas interações físicas, verbais, acelerar nosso nível mental, acelerar nosso nível de vibração física, sim, a nossa alimentação tem que melhorar, todo o nosso equipo fisiológico tem que estar constituído de um ponto de vibração que possa suportar esse novo avanço que vai ser transmitido para a humanidade. Então, a interação espiritual ela é importante até um certo ponto. Chega um momento que nós temos que começar a criar a nossa própria realidade e buscar essas interações juntamente com as realidades paralelas. Perfeito. E, Rafael, e a gente, falando sobre essa precaução, como que as pessoas podem identificar se elas estão recebendo canalizações ou, enfim, trabalhando com canalizações com seres que atuam na parte negativa, se camuflando de seres positivos? Existe algumas tendências, existem algumas palavras? Como que as pessoas podem identificar essa linha tênue que existe na espiritualidade? É o emocionalismo. Por incrível que pareça, o emocionalismo disfarçado de boas palavras, de romances, é um pouco complicado, porque por trás desse romantismo demasiado espiritual, exagerado, pode existir ali uma grande manipulação do conhecimento para que as pessoas fiquem patinando naquele romance e não realmente busquem uma transformação interior. O verdadeiro conhecimento que vai trazer uma transformação interna do ser humano, que vai confrontar o ego do ser humano, que vai trazer uma transformação radical na vida dele, isso sim é um conhecimento que pode vir dos ascensionados e dos seres dimensionais extraterrestres. Perfeito. E assim, pelo meu entendimento, existem em todas as linhas de pensamento a atuação forte
dessas entidades negativas, dessas frequências, muitas vezes criada pelo governo oculto, para deixar as pessoas na densidade, no pensamento negativo, ou recebendo informações de canalizações e vivências espirituais ou extrasensoriais negativas. Eu acho que uma das coisas também que as pessoas podem se antenar é na manifestação do ego, porque a manifestação do ego, ela é diretamente ligada à frequência densa, à frequência baixa. Então, cuidado quando você se referir a você mesmo com vangloria, né? Isso, cuidado quando você entender e achar que você é o único ser que consegue passar conhecimento para a humanidade. Cuidado, pois a manifestação do seu ego, ela é a maior arma negativa que existe para o bloqueio da sua própria transmutação, né, Rafael? Exatamente, Concorda? sim. E tem muitos médiuns que se vangloriam por estarem recebendo mensagens de espíritos superiores. Temos que tomar cuidado com a vaidade, tomar cuidado com a nossa prepotência espiritual, né? O orgulho espiritual, o egoísmo espiritual. O caminho, gente, é interior, é nós conosco mesmos. A humanidade precisa despertar para um nível de maturidade que ela caminhe com as próprias pernas, porque os mestres ascensionados não são muletas psicológicas de ninguém, e nem mesmo os extraterrestres, Astar-Cheran, nenhum deles. Eles estão aqui para servirem de exemplo para nós, para que possamos visualizar o que eles são, para que nós cheguemos no ponto que eles chegaram. Este é o caminho, e temos que buscar essa evolução individual e responsável por aquilo que nós somos e fazemos na Terra. Consequência das consequências, sempre. Então, vamos buscar o conhecimento de forma madura, caminhando em parceria, unificando os conhecimentos, caminhando de mãos dadas, sem vaidade. Vamos abaixar um pouco a cabeça e vamos abrir as nossas mentes para um novo conhecimento que está chegando. Eu não tenho absolutamente mais nada a complementar, o Rafael, enfim... Teve uma síncope aqui. Eu recebi o espírito aqui agora. Você recebeu um dos parceiros. Bom, enfim, para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Mundial, chegamos ao final de mais um Em Busca de Conhecimento, comigo, Alan Fernandes, e com o coordenador do grupo da parceria, Rafael Hungria. Vamos despertar, dar a mão, unificar as linhas de pensamento e alcançar a transmutação. É isso aí. É isso aí. Beleza? Gente, até logo. Até logo, gente.